Edileuza Nery Brito de Souza, do IFMA, que coordenará os trabalhos da próxima mesa. Boa tarde. Boa tarde, gente. Dando prosseguimento aos trabalhos do 7º Seminário Nacional das Licenciaturas em Educação do Campo, teremos agora a mesa que apresenta a temática Formação por área de conhecimento nas licenciaturas em Educação do Campo, e para tal, eu chamo para compor esta mesa a senhora professora doutora Nelly Suzana Quadros Brito, docente da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Licenciatura em Educação do Campo, na área de Ciências da Natureza e Matemática e no programa de pós-graduação de Educação Científica e Tecnológica. Possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina também. Atua como presidente da Regional Sul da Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Tem experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, biologia, educação e gênero, currículo e formação docente. Atua como coordenadora de subprojeto, área de Ciências da Natureza e Matemática, no PIBIB de Diversidade, na área de Ciências da Natureza e Matemática, licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal de Santa Catarina, é pesquisadora, integrante dos grupos Casulo, Pesquisa e Educação em Ciências e Biologia, e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências de Santa Catarina, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. E integra a pesquisa do subprojeto 7, Expansão da Educação Superior no Campo, vinculado à pesquisa sobre a expansão da educação superior no Brasil pelo Observatório da Educação da CAPES. Seja bem-vinda, professora, ao Maranhão, a nossa ilha, né, a esse calor maravilhoso que nós temos aqui, além do calor humano, né? Então, nós ouviremos agora a fala da professora Nelly Brito. Somos Brito, né? Temos duas representantes da família Brito aqui integrando a mesa. Então, boa tarde a todos e a todas. É de praxe, né, essa formalidade quando a gente apresenta uma síntese do currículo, né? E você quer chamar? Só um pouquinho. Desculpem, mas eu preciso chamar um representante discente. O representante discente é Franzé, da Universidade Federal do Piauí. Ele está aí. Franzé. Desculpa, Franzé.
Então, retomando, né? Então, retirando as formalidades, né, da apresentação de currículo, né, que nos exige, estando nesse espaço que é o espaço acadêmico, eu diria que, em síntese, do ponto de vista profissional e de vida, a minha trajetória se resume em uma educadora. Uma educadora que tem o início da sua trajetória nas escolas públicas, da educação básica, e nos últimos 7 anos integrando o grupo de professores da licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois é, né? Então, gente, vamos lá. É que assim, eu organizei os slides. Então, eu organizei alguns slides, porque na realidade algumas coisas que eu vou falar, elas são importantes de terem a ilustração também, né? Então, que bom que deu pra gente organizar. Mas o bom era eu ficar do lado de lá, porque tu vai passar para mim? Tá. Então deixa eu largar essa caneta. Bom, então é isso, né? Então, para mim é uma imensa satisfação, de fato, estar aqui integrando esse seminário. Eu diria que é mais do que uma satisfação, é uma honra, né, ter sido convidada para integrar uma mesa que trata de uma questão tão importante para a licenciatura em Educação do Campo, que é o debate sobre a formação por área de conhecimento, né? Então, é uma honra e uma imensa responsabilidade fazer essa fala, né? Principalmente quando eu fui, né? Antes de mim, a gente teve a fala da Mônica e da Fátima, onde trazem, né, e reafirmam os princípios da educação do campo, os princípios que organizam e fundamentam, né, a questão da licenciatura em Educação do Campo. Então, é com essa intenção, né, de contribuir que eu organizei esses slides, né, e algumas questões que eu gostaria de estar colocando aqui hoje. E como a própria Mônica dizia, né, esse é uma questão da área de conhecimento que exige um diálogo e um desafio epistemológico, né, para o trabalho interdisciplinar. Então, pensar sobre a área de conhecimento requer a gente pensar sobre esse aspecto que é a interdisciplinariedade também. Então, pode passar, por favor? Para a gente começar a falar de algo que é área de conhecimento, né, para a gente pensar nas licenciaturas, cursos de formação de educadores e educadoras, mas para pensarmos as escolas do campo, eu trouxe um início aqui de conversa, que é algo que é muito comum nas escolas, que é a famosa experiência do feijão. Não sei se é comum aqui, na região Nordeste, mas na região Sul e Sudeste e Norte,
isso acontece nas escolas. Sabe aquela experiência do feijãozinho que o pessoal planta num algodão, né? E que muitos livros didáticos ainda trazem? Eu pediria que levantasse o braço aqui nesse auditório as pessoas que conhecem essa experiência, que já fizeram como estudantes da escola ou fizeram como professores na escola. Deem uma olhada. Aí a pergunta fica, né? Por que é tão comum esse experimento do feijão, independente do contexto aonde se insere a escola? De que lugar é esse? Se é no litoral, se é lá no meio da mata, se é numa região predominantemente de agricultores, ou seja, independentemente, o experimento acontece. Então são perguntas, né? Mas por que a gente faz esse experimento? Qual é a finalidade de fazer esse experimento? Alguém diria para mim aqui no auditório, nessa plenária aqui? Alguém que levantou o braço? O que aprendeu ou por que ensinou usando esse experimento? Ninguém aprendeu nada? Oi. Ótimo, ótimo, né? Então, essa é uma questão. Você se indagava porque você tinha uma relação já com o plantio dessa semente, né? Mas muitas vezes não havia também essa relação com o plantio da semente, então nem pergunta se fazia sobre isso, simplesmente se fazia. Bom, dá um toquezinho aí. Então, área do conhecimento. Interdisciplinar nas áreas, né, de conhecimento, em especial, que é de onde eu falo, que é a área de ciências da natureza, como aspecto fundante para uma leitura e compreensão crítica da realidade. Situação em que a seleção dos conhecimentos científicos é crivada pela materialidade da vida no e do campo. Se a interdisciplinariedade ela tem essa relação, fica a pergunta: o que esse experimento, que é tão feito tantas vezes na escola, tem a ver com isso? Então é a partir disso que eu vou falar algumas coisas, né, com vocês, compartilhar algumas reflexões. Então, assim, para a gente pensar esses caminhos que nós temos trilhados, né, na educação do campo, a mesa que me antecedeu, ela já trouxe isso muito bem pautado, né, de quem vivenciou isso de fato, né, há quase 20 anos. É preciso sempre, no contexto das licenciaturas, que a gente retome por quê? Por que a área do conhecimento e o que isso tem a ver com a institucionalização das licenciaturas, né, de um curso de educação do campo no ensino superior. Então isso é algo que é fundamental que a gente coloque e pense a partir disso. O meu lugar, de onde eu falo hoje, né, é da licenciatura em Educação do Campo da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, certo? A minha formação inicial é em Ciências Biologia. A minha experiência de trabalho inicial como docente foi na rede pública municipal de Florianópolis. A minha relação, então, com o
curso da UFSC, ela se dá no segundo semestre, quando nós tínhamos a primeira turma, né? Então foi nessa relação com o curso que eu estabeleci e fui aprendendo sobre as questões da educação do campo, né? E foi a partir delas que a gente vai estabelecendo um diálogo do ponto de vista o quanto isso é formativo, né? E qual é a finalidade político-pedagógica que a gente tem que ter na intencionalidade e na organização do nosso trabalho. Então, situando isso, né, do ponto de vista nacional, da institucionalização dos cursos, do ponto de vista daquilo que vai nos provocando internamente no curso, que a gente vai se perguntando como fazer isso, como trabalhar com área de conhecimento, quando nós, professores que atuamos nesse curso, né, eu, professora Nelly, me formei em biologia, o colega se formou em física, o outro se formou em matemática. Como que a gente faz isso? Como a gente ensina isso para que isso de fato aconteça na escola? Então, né, esse processo de vivência no curso, ele vai nos provocando no sentido de também indagarmos, assim como você indagava a questão do experimento do feijão, por que eu faço isso aqui no algodão, se eu tenho a prática de fazer lá na minha casa? Só que muitos cursos, né, os docentes que passam a ocupar esse curso, na realidade não conseguiam indagar essa relação com o campo, porque a grande maioria não tinha nenhuma experiência e nenhum contato com o campo. Então isso dificulta pensar algo que tenha essa materialidade do que é a vida no campo. Então é o desafio então de construção e consolidação desse curso que a gente vai organizando, né? Num movimento então que vai evidenciando a necessidade e importância dos espaços coletivos de formação. Então, nós, formadores e formadoras dos cursos, também precisamos criar espaços coletivos de formação nossa. E foi então nessas discussões que foram emergindo alguns debates sobre o que a gente pensava sobre a área de conhecimento e da necessidade que a gente precisava estar organizando junto aos nossos pares e aos nossos estudantes como ensinar aquele que vai ensinar numa perspectiva que não é concreta no espaço da escola, porque a escola está organizada ainda disciplinarmente, mas um disciplinarmente que não conversa. Ou seja, não é eliminar as disciplinas, é colocar as disciplinas em diálogo. Interdisciplinaridade do ponto de vista de dialogar entre os diferentes campos disciplinares, colocar isso, né, em movimento. E aí são 3 aspectos fundamentais. Eu acho que é a próxima. São 3 aspectos fundamentais para a gente pensar a questão da área do conhecimento colada nessa perspectiva crítica e emancipatória dos sujeitos e que é fundamental, então, ao pensar a área de conhecimento, que a gente associe o aspecto da interdisciplinaridade, o trabalho coletivo do docente e o estudo da realidade. Mas seguir a pergunta: como a gente faz isso? Então, desse modo, né, constituindo algumas trilhas que vão nos desafiando a construir novos modos de organização do nosso trabalho na formação dos estudantes, né, da licenciatura. E nesse diálogo de muitas perguntas, que ocorre um encontro em 2013, entre a universidade, a UNB, a Universidade Federal de Santa Catarina, o FMG, a Unifespa, na época outros colegas também, acho que do IFMA, não, do Pará, o IFPA, né?
e que foi um encontro assim: o que fazemos se os nossos egressos, a gente já tinha começado os egressos dos primeiros cursos, né? Se a gente está tendo egressos nos nossos cursos e a gente não está dando conta de formar nessa perspectiva. Como fazer? Então, vamos criar uma continuidade para esses estudos, que é um curso, uma especialização, uma pós-graduação. Só que nesse processo de discussão sobre isso, nós chegamos num entendimento que, de fato, nós, professores e professoras que atuavam no curso, nós também precisávamos de um processo formativo continuado. E aí foi nesse debate de construção desse curso que a gente foi construindo, eu chamaria, né, de algumas trilhas, no sentido de pensar a organização do trabalho por área de conhecimento, né? E com a certeza de que o desafio era contribuir com uma formação docente crítica, transformadora e que se contraponha de fato à pedagogia, né, hegemônica no contexto escolar. Bom, esse processo formativo, né, a Mônica ainda citava a frase, né, do Pistrac, acho que ela está nas entrelinhas, né, dessa ideia de qual a finalidade dos nossos cursos. Não é simplesmente formar um professor e uma professora, né? É formar docentes, formar educadores e educadoras que de fato tenham um compromisso, né? Um compromisso em contribuir na formação de educadores e educadoras que sejam formuladores e disseminadores da contra-hegemonia, né? Que lutem para a superação dos pilares que sustentam a estrutura da sociedade capitalista. Então, não basta ensinar conteúdos de física, de química, de matemática, de geografia humana, geografia física, de linguagem plástica, de linguagem cênica. É muito mais do que isso. Como é que esses conhecimentos, eles de fato ajudem nessa formação? Então, para isso, né, era preciso pensar, então, como superar e como trabalhar esses campos disciplinares específicos de forma que eles não fossem obstáculos a essa formação por área, né? E bem pelo contrário, que essa formação em campos disciplinares, ela permita um olhar sobre os fenômenos sociais, né, e materiais, e como isso de fato é possível pensar e ir além das contradições que estão submersas, estão presentes nessas situações que a gente tem na nossa sociedade. E então, desse modo que esse processo, ele ao mesmo tempo que tem os seus limites do ponto de vista daquilo que a gente tem como dificuldade, mas ele também é propulsor dessa vontade daqueles educadores e educadoras que atuam nos cursos e que querem de fato contribuir para a construção de uma outra escola, né? Uma outra escola de fato, e as escolas do campo que tenham, né, clareza do quanto é preciso superar esses traços da perspectiva tradicional, de uma ciência com uma pseudo-neutralidade, né? E que é preciso ir mais além do que isso. Então, voltando, é que eu fiz essa cópia aqui, no fim ficou a letrinha muito pequenininha, então eu tenho que me virar para cá, porque eu não consigo ler aqui, tá? A ideia era não ficar de costas para vocês, ficar de costas para cá. Então, voltando ao papo do experimento do feijão, por que eu comecei, né, falando sobre isso? O que essa conversa tem a ver com área de conhecimento? Então, vamos lá. Não.
Não, voltando à conversa. Isso, próximo. Então, eu trouxe esse experimento do feijão para poder compartilhar com vocês as discussões que a gente foi construindo nessa relação que foi desse grupo de docentes que participou desse processo formativo, sobre como organizar, então, né, um trabalho interdisciplinar na área de ciências da natureza e matemática, considerando que dentro dessa área, né, dessas áreas, porque tem cursos inclusive que separa, né, tem a formação na área de matemática e na área de ciências da natureza, assim como a gente tem nas ciências humanas, tem nas linguagens, tá? Tem nas ciências agrárias. Então, assim, muitas vezes eu vou trazer o exemplo dessa experiência que ela pauta mais especificamente as ciências da natureza e matemática, mas que vocês façam esse exercício o quanto é possível substituir, né? Aquilo que a gente está falando aqui não é específico para a ciência da natureza e matemática, é para a gente pensar a formação por área de conhecimento na licenciatura em educação do campo. Então, nesse processo formativo, né, nós fomos trabalhando a partir de alguns estudos da perspectiva freiriana e mais especificamente sobre a formação em ciências da natureza. E nós fomos vivenciando com os 40 egressos da licenciatura em educação do campo que participaram desse curso, nós fomos vivenciando com eles como a gente poderia fazer um trabalho que tivesse como ponto de partida o estudo da realidade das suas escolas, onde elas estavam inseridas, e que a partir desse estudo, né, da organização desse material, a gente fosse construindo um trabalho vinculado a essas realidades e que isso fosse trazendo elementos e construindo critérios para a seleção de conhecimentos que seriam trabalhados a partir dessa leitura de realidade que fosse feita. Então, isso como um mecanismo, né, do ponto de vista estratégico e de se pensar que a partir dessa leitura de realidade nós teríamos a condição de um olhar a partir dos diferentes campos disciplinares, né, e atuando de fato sobre aquilo que estava apontado. Esse é um exemplo, tá? É um exemplar de um momento lá do curso que a gente teve o desafio de organizar uma aula, né? Mas era uma aula que não era hoje a aula do feijão, né? Ela era uma aula que estava inserida num processo que já vinha acontecendo há praticamente um ano, porque a gente tinha, né, como uma fala significativa, ou seja, algo que emergiu do contexto, né? Nesse caso aqui dessa fala eram de estudantes do Mato Grosso, tá? Aonde isso apareceu, né? Apareceu entre as pessoas com as quais eles conversaram e dialogaram, e foi uma fala muito reincidente, que trazia uma questão muito séria, uma contradição vivenciada por esses sujeitos lá naquele contexto, que era: prefiro trabalhar fora do lote e comprar o alimento do que plantar, pois gasta muito para produzir e tem paga. O que tem nas entrelinhas desta fala? Que implicações isso tem? Então a gente foi fazendo toda uma discussão a partir dela. E a gente então organizou o que é chamado de contratema. Em seguida eu já vou explicar melhor isso. Os conceitos unificadores, e ali em vermelho foram os 3 momentos que organizaram essa aula. Ou seja, a aula que a gente desenvolveu, ela estava inserida nesse debate aqui. Bom, então, para tentar entender que movimento foi esse, como é que isso foi sendo construído e como é que isso dialoga com um trabalho interdisciplinar. Por favor.
Tomando como referência, então, os estudos que a gente fez de Freire, centrado principalmente no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, aonde Paulo Freire apresenta as 5 etapas da investigação temática. E são 2 categorias fundamentais, que é a dialogicidade e a problematização. Então, essas categorias, elas foram nos ajudando a construir esse processo, né, como chaves, então, para a compreensão e tradução teórico-metodológica do significado da prática docente nessa perspectiva, né, e nesse compromisso. As coletas das falas foram feitas na comunidade, então, onde se inseria cada escola. Por que foram feitas essas coletas de falas, né? Foram para nos facilitar a compreensão da realidade e para dar voz aos sujeitos envolvidos nesse contexto, buscando compreender suas visões de mundo e sua percepção sobre a realidade. Então, a gente tinha uma finalidade, uma intencionalidade nisso. As falas foram analisadas e discutidas coletivamente, conforme a escola em tela. Depois de feito isso, né, a partir de um diálogo sobre essas falas que foram coletadas, houve toda uma discussão no sentido de analisar que contradições estavam nas entrelinhas dessas falas, né? Que limites explicativos do ponto de vista de entendimento desses sujeitos à condição de exploração que eles viviam no seu próprio espaço de trabalho e de vida. Então, isso vai construindo um espaço que a gente falava anteriormente, foi falado na mesa anteriormente, o quanto a alternância também tem uma potencialidade, né, de levar os sujeitos, né, os educadores e formadores ao campo. Então, esse diálogo nos permite essa aproximação e esse debate. Feito isso, né, foi a partir dessa discussão, então, que a gente vai pensando, bom, mas se o cara está dizendo que prefere vender o lote, o que isso significa? Que implicação, que impacto tem isso na sua vida? Né? Isso era uma região de assentamento, tá? Então, isso vai nos ajudando a construir alguns critérios para poder pensar que conhecimentos a ciência como um todo, seja humana, da natureza, as linguagens, né, nos permite, nos oferece conhecimentos para ajudar esse sujeito a se entender, né, e compreender as condições que ele tem de se emancipar, se libertar dessa condição de exploração de trabalho que ele vivencia e que ele simplesmente naturaliza. Pode voltar um pouquinho? Olha só, quando ele diz, prefiro trabalhar fora do lote, comprar o alimento do que plantar. Que implicações tem isso? Então, dessa forma, isso vai sendo construído e nós, aí um segundo momento, ele diz respeito a gente pensar, então, essa é a visão dos sujeitos que lá vivem, né? Dos educandos, das educandas desse espaço, dessa comunidade. Mas nós, enquanto educadores e educadoras, temos o compromisso, né, de uma visão que se contrapõe a isso, não no sentido de ir lá, né, e colocar o sujeito mais para baixo ainda, mas pelo contrário, de ajudá-lo a perceber, né, essa condição que ele está vivendo e que muitas vezes ele não percebe. E aí o desafio, né, e por isso que a gente constrói o que a gente chama de contra-tema. Ou seja, o que nós pensamos que a gente precisa, de fato, oferecer. Vou pedir que tu volte de novo naquela anterior. E vejam só, o que nós, educadoras e educadores, pensamos?
que de fato, olhando para essa frase, a contrafala, o contratema seria: a qualidade de vida camponesa está relacionada à autossuficiência produtiva e na valorização da autonomia sociocultural como prática formativa e humanizadora. E aí, como é que a gente faz? Então, o que ciências da natureza tem que escolher, tem que selecionar, que conhecimentos tem que trabalhar para poder trabalhar em torno dessa intenção? Deixa eu ver. Pode passar para o próximo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já falei da contratema. Então, nesse sentido, a gente começa então uma construção do quê? De um material, de fato, né, pedagógico, aonde a gente está contribuindo também com uma nova forma de organizar o próprio currículo da escola. Quando a gente, em vez de trabalhar a lista de conteúdos que está presente na escola, a gente vai selecionar conhecimentos independente muitas vezes de estar nessa lista ou não. O que vai condicionar a seleção desses conhecimentos são as questões que emergem do ponto de vista dessa comunidade. E não é no sentido de limitar aquilo, bem pelo contrário, é no sentido de emancipar para além daquela condição que está colocada. A gente pode passar o próximo. Bom, então, por isso que o experimento do feijão, né, a gente escolheu nesse dia, nesse exemplar dessa aula, deixa eu me organizar aqui, porque a gente organizou, então, 3 momentos da aula, a aula que a gente desenvolveu durante uma manhã, né? Um primeiro momento que era trazer uma situação que poderia ser cotidiana aos nossos estudantes da especialização, para a gente chegar no nosso objetivo, na nossa finalidade, que era perceber outras possibilidades de trabalho, né, relacionadas à questão do cultivo, relacionadas à questão da semente, ou seja, para além de uma sementinha de feijão ou algodão. Então, no primeiro momento, a gente lançou essas perguntas. E, de fato, assim como a colega, que eu não sei o nome, mas que nos colocou que ela se indagava, no dia que a gente fez isso, fez essa pergunta para o grupo lá, muitos disseram isso, que já haviam falado, que já haviam feito a experiência. Só que aí, de repente, o Vilmar, que era um estudante nosso quilombola, ele levanta o braço e diz assim, que os outros foram dizendo, a gente fazia para isso, para aquilo, davam explicações da escola. E o Vilmar diz assim, a gente faz lá para ver se vai vingar. E para escolher a semente, se ela é boa ou se ela é ruim. Ou seja, ele traz para o contexto daquela pergunta um dado de sua realidade. Né? E aí, com esse elemento, a gente vai dialogando e começa então a ir para além da ideia do experimento feijão. Para a gente, então, vamos passar rapidinho, será que tem 5 minutos? Eu vou precisar de 10, eu acho, vou conseguir 5. Tá? O que a gente fez então? A gente precisava organizar que conhecimentos eram esses que contribuiriam para a gente pensar esse aspecto para além dessa experiência do feijão. Então a gente foi selecionando o que são chamados conceitos unificadores, tá? Que são transformação, regularidades, energia e escala. Um conceito que está presente na experiência do feijão e por isso que a escola faz é o conceito de fotossíntese, do ponto de vista da biologia, da química e da física, enfim. Ok, mas como é que a gente então faz disso algo que vai nos permitir compreender alguns aspectos, né, que ajude a pensar e a construir conhecimentos relacionados com essa prática que é realizada com uma intenção, mas que de fato a gente tem todo um conhecimento científico que também está relacionado. Então, a gente vai observar aqui, né,
São vários aspectos que estão relacionados quando a gente vai pensar que transformações são essas que acontecem, como a germinação, a fotossíntese, enfim. Eu só estou trazendo isso rapidamente, para vocês entenderem como é que se deu esse processo e como é algo que é muito comum, né? Acho que o Paulo Freire ele foi vítima de muitos preconceitos quando diziam que aquilo que ele propunha não trabalhava conhecimentos científicos, ficava só na prática do sujeito. E na realidade essa formação a gente foi percebendo o quanto há de conhecimentos e quanto isso dialoga. Vou passar isso aqui. E aí assim, então para isso a gente foi construindo questões geradoras que eram perguntas para localizar que conhecimentos a gente poderia então estar trabalhando. E para os 3 momentos organizados da aula, né, tinham perguntas diferentes, que eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Por exemplo, o primeiro momento, aquilo que produzimos e o que não conseguimos produzir. Quais as características do meio biofísico que permite a produção agrícola local? Não estou falando mais do feijãozinho no algodão, eu estou falando da produção agrícola. O modelo para o segundo momento da aula, que era trabalhar com os conhecimentos lá de fotossíntese, germinação, etc. O modelo socioeconômico atual estimula a produção de alimentos? Quais são os interesses dos sujeitos envolvidos? Terceiro momento, como valorizar o desenvolvimento das práticas produtivas realizadas nos lotes? Isso foi um desmonte daquela fala. Então, a gente faz uso do conhecimento científico, mas ele não se insere por ele mesmo. Ele se insere do ponto de vista de um olhar, né? E se a gente for olhar para essas perguntas, eu das ciências da natureza, da biologia, eu vou ter respostas de conhecimentos. Quem for aqui das ciências humanas ou da física vai ter outras respostas. Quem for das ciências agrárias vai ter outras respostas. E aí esse conjunto de conhecimentos, né, é dessa forma que os campos disciplinares dialogam. Então se concretiza de fato aquilo que a gente tem intenção, que é a interdisciplinariedade. Ou seja, não é dividir em caixinhas, mas é colocar a serviço, né, de uma questão que tem um compromisso com a educação do campo, com as escolas do campo, com esses sujeitos que lá estão. Pode passar. E assim a gente finalizou a aula nesse dia. A gente não teve tempo de dar sequência, ela era um exemplar, né? Mas para a gente fazer a pergunta, como valorizar o desenvolvimento das práticas produtivas realizadas nos lotes, a gente compartilhou, né, uma matéria que tinha esse seguinte título: para se manterem vivas, as sementes precisam estar sob o controle das mãos camponesas. Então, eu posso partir de uma questão sobre a experiência do feijãozinho, né? Mas isso é só um pontapé para mim chegar numa questão muito mais importante, que é essa ideia, né? E por último, acho... Então, rapidamente, né? É assim que a gente segue, são trilhas, né? Não são respostas definitivas, únicas, né? Mas eu acho que a gente tem esse compromisso de estar compartilhando reflexões que a gente vem fazendo, se desafiando a de fato fazer as nossas práticas pedagógicas que sejam pautadas pela essa ideia da interdisciplinariedade, né? Do trabalho coletivo e do estudo da realidade. Então eu diria que é um compromisso em buscar maneiras para a formação de profissionais comprometidos e também sua própria formação em direção de uma prática educativa transformadora, voltada aos princípios que contribuem para o desenvolvimento de uma ordem político, social, crítica e emancipatória. O potencial interdisciplinar da investigação temática freiriana, no sentido da ressignificação da seleção de conhecimentos escolares pela realização de práticas educativas propiciadoras de uma compreensão sobre a realidade. Então, é com essa ideia, hoje a gente vai ter o lançamento do livro, né, Mônica? Esse aqui está baseado num dos textos, né? Tem vários textos que falam sobre a especialização,
partes que eu trouxe aqui são reflexões que estão lá presentes no livro. E eu diria então, para encerrar, né, humildemente me coloco aqui nessa condição, aquilo que Guimarães Rosa já dizia: mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Muito obrigada. Vamos continuar aqui, né, gente? Nós percebemos nas duas mesas que elas são complementares, elas estão, né, na mesma trilha, usando a fala da Nelly, né, na mesma trilha. E a gente percebe que é um desafio para nós, sim, porque essa educação tradicional que nos formou é uma educação que nos coloca em caixinhas. Então nós temos que destruir essas caixinhas, nós temos que sentar. É o momento da gente dialogar, de formar esse coletivo, que é o nosso maior desafio, trabalhar coletivamente, com essa visão do coletivo. Então, nós precisamos perceber que não é fácil, até porque na própria experiência que nós temos na educação do campo, alguns companheiros, algumas pessoas que trabalham, que estão conosco na educação do campo, têm essa dificuldade de perceber esse trabalho coletivo. Ainda fica disciplinas sobrepostas, justapostas, um puxando para cá, o outro puxando para lá, e a gente percebe que há uma dificuldade. Digamos assim, as pedagogas, os pedagogos, né, ficam naquela de estimular, de inquietar, de incomodar, para que se sente, para que se planeje, para que se perceba. E quando nós falamos de trabalhos de tempo comunidade, tempo escola, a gente percebe isso nitidamente quando nós vemos professores querendo disciplinarmente, ele quer que a disciplina dele tenha um trabalho para o tempo comunidade, ao invés de sentarmos juntos e definirmos um trabalho interdisciplinar com essa visão do coletivo para esse aluno. Então nós temos a dificuldade ainda de pensar interdisciplinarmente, pensar assim, porque nós somos formados nessas caixinhas. Então a gente percebe que o convite dessa tarde realmente é para que nós possamos sentar e nos inquietar e tentar destruir essas caixinhas, desconstruir essas caixinhas no bom sentido, né? Para que a gente possa realmente ter uma visão desse coletivo. E eu fico muito feliz porque se der certo, dando certo na educação do campo, vai servir de exemplo para as outras escolas, para outra educação, porque a gente percebe que isso já não dá mais certo. Ela está a favor de formar as pessoas, indivíduos, individualmente, com essa visão individualizada. E isso a gente percebe que nós não queremos mais, nós queremos algo realmente novo. Bom, eu também não vou discursar mais, obrigada, mas nós precisamos ouvir, tem um aluno que quer falar, agradecer aos professores, o Sindivaldo, da LEDOX de Bacabal, não é isso? Hã? Não, é porque a gente te procurou e alguém disse, olha, se não tiver, chama o Sindivaldo que ele quer falar. Então fala. Primeiro, boa noite, né? Eu acho quase boa noite, não sei, aqui dentro, né? Companheiros e companheiras. Gostaria de ressaltar, né? Eu acho que sei que está todo mundo cansado no final de dia de muitas atividades, mas gostaria de ressaltar a nossa felicidade enquanto estudantes, pela primeira vez, estar construindo debate no Seminário Nacional da Licenciatura em Educação do Campo. Porque até então nós só éramos convidados para compor o evento em falas na plateia. É o primeiro evento que a gente está aqui na mesa para fazer debate. E como a gente está discutindo que a luta para a educação do campo se faz coletivamente, é com os estudantes, é com os professores, são com as coordenações. E a gente acha que isso fortalece sim a luta pela educação do campo dentro da universidade e também fora da universidade. E assim, ao mesmo tempo também que a gente reconhece isso, mas ao mesmo tempo que a gente fica fazendo a autocrítica, dizendo que nós estudantes precisamos ser chamados antes, porque a gente ficou sabendo disso ontem. Então, para a gente construir uma fala, a gente vai construir a partir da nossa vivência, claro, né? Mas é importante também que a gente esteja nesse processo de construção antes, que não seja 2 dias antes para a gente fazer uma fala.
Também gostaria de falar para a companheira, espero que não tenha sido um erro, né? Mas eu acho que é devido a esses contratempos, né, que aconteceram, que acabaram esquecendo também de chamar a gente, agora também quase esquecendo, né? Mas assim, nós estudantes estamos resistindo, vamos ocupar o espaço que for necessário dentro e fora da educação do campo, isso que a gente veio dizer. Mas voltando para o debate, pensar a formação por área de conhecimento para a gente, enquanto estudante que estamos, né, vivenciando isso dentro da universidade, é um desafio. Primeiro porque a gente sempre foi, né, esse modelo educacional do capitalismo, onde o conhecimento é fragmentado, onde se tem esse conhecimento na caixinha, como a companheira falava antes. Como que a gente vai vislumbrar um horizonte dentro de um sistema como esse, né? E nós, estudantes da universidade, fica até difícil. E aí como que a gente vai construir, como que vai ser essa formação por área de conhecimento, se a gente estava acostumado a ter uma dinâmica e um currículo que era o professor de história, o professor de agronomia, né? Como que a gente vai dialogar com esse conhecimento, como que a gente vai construir a interdisciplinaridade enquanto educador, enquanto educadora do campo, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente pensando hoje dentro da universidade, como que esse conhecimento está sendo construído a partir da formação e pensar a interdisciplinariedade, não só na construção dos tempos, mas até mesmo na própria construção dentro da sala de aula, né? Porque a gente percebe o seguinte, existe ainda uma deficiência, às vezes, não sei se pela formação dos educadores, das educadoras, que quando a gente está dentro da universidade, a gente às vezes vê aquela situação, que já foi colocado aqui, existe a área do conhecimento, mas aí a gente vai pensar um trabalho interdisciplinar. Aí pensa assim, não, vamos juntar todas as áreas, cada área do conhecimento, cada disciplina monta o seu trabalho, o seu trabalho lá no tempo comunidade, a gente junta tudo e isso é um trabalho interdisciplinar, né? Isso existe e é bem claro. E aí a gente tem que começar como que a gente constrói isso de forma coletiva, não só na fala, mas também na prática, porque pra gente é difícil sentar com o companheiro, que a companheira dizer, companheiro, vamos pensar algo que dialogue entre as áreas do conhecimento, mas também algo que não deixe para o estudante uma carga no trabalho, né? Uma carga no trabalho que vai ser dentro da sala de aula, porque a gente percebe dentro das universidades que nós estudantes já em diálogos que muitas vezes algumas universidades, não estou generalizando, se tem essa discussão que é interdisciplinar, mas muitas vezes é assim, um professor joga um trabalho, o outro joga um trabalho, junta tudo no mesmo trabalho, e aqui é interdisciplinar, né? E não é isso que a gente pensa na formação de área de conhecimento. Outra questão é a nossa dificuldade enquanto estudante quando a gente vai estagiar, porque a gente sabe que o modelo adotado pelas escolas hoje ainda é a escola rural, né? Então não se tem esse diálogo da área de conhecimento. E quando a gente chega no estágio, aí fica aquilo, e aí, o que a gente vai fazer agora? Se tem um professor lá de matemática, de biologia, e aí eu estou fazendo ciência da natureza, na verdade, química, biologia e física, e eu estou fazendo ciência da natureza, como é que eu vou fazer o estágio? Em que área do conhecimento, em que disciplina eu vou estagiar, né? E aí fica essa pergunta, como que a gente vai fazer isso, se é a área do conhecimento? Mas lá, quando eu vou estagiar, não é a área do conhecimento, lá é esse ensino que é dividido, que é quebrado, né? E aí a gente encontra essa dificuldade dentro do estágio, assim como também nos próprios concursos que existem, né? A educação do campo, a gente já tem pautado essa discussão sobre o concurso, e concurso para a educação do campo e para a área de conhecimento ainda é mais difícil ainda, né? Então tudo isso a gente, enquanto estudante, tem dialogado, né? Enquanto estudante a gente tem discutido isso, porque isso é uma dificuldade que a gente sente dentro da universidade, quando a gente vai fazer o estágio, né? Na formulação do próprio PPP, porque fica um professor puxando para a área dele, o outro puxando para a área dele, e no final a gente não sabe, porque se tem área de conhecimento, se a gente é uma formação por área de conhecimento, não quer dizer que a gente vai ter, por exemplo, um curso por exemplo, ciências humanas e sociais, que é no meu caso, que eu vou me formar em história, em geografia, eu vou me formar, não é isso. E como vou colocar aqui a grande parte dos nossos educadores que hoje estão na universidade, eles foram formados nessa dialética de que
é o conhecimento particularizado. Então, quando chega dentro da universidade, é difícil também de compreender. Como que a gente vai construir um curso que é por área de conhecimento, mas tem várias pessoas que têm as suas linhas as suas linhas de estudo, e aí fica esse debate. Assim, pensando tudo isso, pensando na interdisciplinaridade, pensando na área de conhecimento, é necessário que a gente construa uma reforma da educação básica inicialmente. Na verdade, a educação como um todo, né? Mas a educação básica principalmente, porque a gente está saindo da universidade, às vezes até com essa de tentar construir o conhecimento ou a formação por área de conhecimento, mas quando a gente chega nas escolas, a gente se depara com outra realidade, né? Que não dá para fazer isso que a professora colocava agora, né? Da questão do feijão, que mesmo que a gente queira fazer, mas muitas vezes a escola ela não está pronta para receber esse tipo de informação, né? E aí, deixa eu ver mais, as anotações. E aí pensar o seguinte, que a gente, enquanto militante, né, enquanto educador, enquanto educadora da educação do campo, esse é um desafio que para a gente, pelo menos hoje, é necessário a gente fazer esse debate, né? O debate da área de conhecimento, que dentro da própria educação do campo, a gente não tem um debate ainda muito aguçado em cima disso. A gente que está construindo, tem LEDOCs aí de 10 anos, né? Como a UNB, por exemplo, mas acredito que nas conversas que a gente tem tido com os estudantes, a gente ainda percebe que existe esse desafio de como que a gente vai discutir a formação por área de conhecimento. Eu acho que a gente está fazendo isso hoje, né, no evento aqui, mas a gente precisa discutir em loco nas universidades, como construir isso, né, dentro da universidade, que é institucionalizada, que está a serviço do capital, que não adianta a gente dizer que a universidade está dialogando com isso, porque se fosse assim, nós teríamos a construção dos cursos hoje mais próximo do governo social, que a gente sabe que também não existe tanto. Então, assim, como que a gente constrói isso? Né? Pelo menos para nós estudantes, esse é um desafio, né? Como se fazer essa construção da interdisciplinaridade. Gente, eu não vou me delongar, né? Até porque acho que também está todo mundo cansado, e também um pouco do que a gente queria trazer era isso, e devido ao tempo também a gente não conseguiu preparar tanta coisa, né? Esse é um debate que a gente conseguiu construir agora à tarde, né? Mas do mais a gente agradece, né, pela atenção, e está aqui disponível para continuar o debate, né? É uma mesa redonda, então a gente acredita que o debate é que faz também esse momento. Agradeço. Obrigada, Rosana. Tem alguém? Nós vamos fazer só um bloco de 3 perguntas, e aí vocês dizem a quem se dirige e ela, para que elas possam responder. Adriana. Tá. Boa noite, sou do Pará. E eu acho que não dá mais aqui para a gente dizer que tem que fazer uma pergunta, porque eu acho que foi muito bem colocada aqui as 3 pessoas que falaram, e não dá para te perguntar só para um. Mas eu queria me referir à professora, quando ela colocava aqui, a nossa professora que veio bem cheia de informação, quando ela coloca a comparação da sementinha do feijão. Para nós, eu acho que foi muito enriquecedor. Por quê? Porque quando a gente observa que alguém está usando algodão aqui, ali, acolá, está do mesmo jeito a educação para nós. Tudo que se faz aqui no Maranhão, se faz no Pará, se faz lá em Santa Catarina, se faz... Parece assim que é uma coisa planejada, uma coisa premeditada, horrorosa. E não é diferente de quando alguém pega uma maçã e coloca para uma criança lá da colônia que ela está acostumada a comer melancia. É bem do mesmo jeito, tá? Então, eu estou fazendo assim uma autocrítica, a gente precisa mudar. A educação do campo precisa nós sentar, discutir, planejar, ouvir
e nós precisamos mudar a nossa rotina de educação do campo. E aí eu queria me referir ao nosso companheiro quando ele coloca com muito pé no chão. Muito boa a tua colocação, acho que foi muito boa a tua fala, foi muito enriquecedora quando tu te apropria do que é uma educação do campo de qualidade, do que nós precisamos ter uma educação do campo de qualidade. Mas aí eu queria também me referir, nós trabalhadores rurais, eu sou do Sindicato de Trabalhadores Rurais do meu município, lutei por essa educação do campo e hoje estou dentro dela. Mas até agora eu não vejo um planejamento. Cada um puxa para cá, outro puxa para ali, outro puxa para lá, e a gente dando muito bons professores. Mas eu acho que está faltando planejamento. Nós precisamos pisar no chão, saber o que é que nós queremos, qual a nossa trilha, qual a nossa linguagem, onde nós queremos chegar. Porque não foi isso que nós lutemos. Quando eu digo que não foi isso, porque eu estava lá em Brasília, eu estava lá em São Paulo, eu estava lá, onde teve movimento, eu estava lá lutando. Como sindicalista, eu estava lá, não só eu, acho que vários companheiros. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nós precisamos aplicar aquilo que nós discutimos. E o que nós discutimos foi diferente. As nossas vivências no campo, elas não estão acontecendo. Vivência no campo não é tu dar uma matéria para o aluno fazer pesquisa. E sim, o que nós planejamos era diferente. Que o professor fosse conhecer com nós a nossa realidade. Precisa isso. Embora sejam muito bons os nossos professores, mas precisa isso. E por que eu digo isso? Porque se o professor, se houver uma direção, planejamento, e nós precisa disso, porque está tendo muito vazio ainda na educação do campo. A educação do campo que nós precisa é aquela onde nós dizia que nós queremos uma educação do campo para que valorize o homem do campo, para que ele não venda as suas terras, para que ele saiba por que ele está na terra, ele se sinta valorizado. É esse o tipo de educação do campo que nós precisamos, para que o trabalhador se sinta orgulhoso de viver no campo, mas viver com qualidade, mas viver com dignidade, mas viver com respeito, aonde alguém vá lá para incentivar que ele tem que viver, mas tem que viver dentro de uma cooperativa, de um sindicato, de uma organização, e não é isso que nós estamos vendo, infelizmente. Tem muita boa vontade dos professores, mas na matéria ainda precisa muito espaço para ser aplicada essa educação de campo, de vivência, aonde o professor chame o sindicato de verdade, as associações, o movimento social, o MST, que é o pai, a mãe, a CUT, a CONTAG, a FETAG, para nós fazer um trabalho muito bem feito. Aí sim, é esse o meu anseio. E na hora da seleção, nós precisamos disso na hora da seleção, juntos, para que o filho do trabalhador rural não se sinta rejeitado. E muitas das vezes, que eu sei que acontece no estado de vocês, no município de vocês, filho de pessoas que não tem nada a ver, entra e o filho do trabalhador rural, coitado, mais uma vez se sente rejeitado. Pede, por favor, nós precisamos dar espaço e valorizar a luta. Que nós dormimos muitas vezes no chão, passamos fome, apanhamos de polícia, spray de pimenta, um caramba quadro para poder conseguir isto que nós estamos aqui hoje. Então, por isso, não vou me calar. Não vim aqui, infelizmente, fazer pergunta, eu vim aqui para dizer a indignação. Parabéns porque nós estamos aqui, mas para mim, eu vi hoje alguém dizendo na mesa que tem 600 pessoas. Parabéns, 600 pessoas. Quantas mil pessoas rurais, filhos de trabalhadores rurais, são capazes que não estão aqui, que precisam estar? E isso eu deixo indignação. No meu município, tem a Vale do Rio Doce, que implantou um projeto do agronegócio, onde a juventude nossa, todo mundo com segundo grau, estão enfiado, coitado, para sal lá dentro, porque não tem uma oportunidade. Essa é a indignação que eu venho dizer aqui. Tá? Meu muito obrigado. E é desse tipo que é uma educação do campo de qualidade. Boa noite. Foi uma fala emocionante que reflete, né, tudo que a gente avalia na educação do campo. E eu vim falar, a professora Edileuza, do meu campus, eu sou Adriana Coimbra Olim. Eu não sou formada em licenciatura em Educação do Campo, eu sou formada em licenciatura em Ciências Agrárias pelo IFMA do Campus Maracanã.
Mas quando o curso de licenciatura em educação do campo, né, ganhou espaço na minha instituição, esses espaços que foram dados para a licenciatura em educação do campo, me fez como pesquisadora conhecer o mundo da educação do campo. E aí, quando a professora pede para a gente direcionar nossa fala para uma das pessoas que compuseram a mesa, até a fala da nossa companheira aqui, não tem, porque está tudo muito entrelaçado. Está tudo muito interligado, a gente vê que uma coisa é reflexo da outra. A prática pedagógica de professores que não têm contato com a educação do campo reflete na própria educação do campo, nos princípios formativos, e aí formam-se alunos de educação do campo que se distanciam, né? E aí eu falo de uma realidade do IFMA Campus Maracanã, quando eu parabenizo o trabalho, assim, maravilhoso, porque a gente, no início da minha pesquisa, eu pesquisei perfil do discente que estavam saindo dos cursos de licenciatura em educação do campo, e ao escutar esses discentes em falas como a da nossa companheira aqui, eles colocaram esse ponto de que os professores da educação do campo não tinham contato com a educação do campo. E no IFMA Campus Maracanã a gente bem sabe que muitos professores defendem o agronegócio, e eu já tive, né, infelizmente presenciei falas de professores dizendo que a agricultura familiar não era porcaria nenhuma, que era uma besteira, que o agronegócio era aquele agrotec, agroviva, esse tipo de discurso. E aí eu fiquei horrorizada, porque distancia aquele aluno que quer, sim, fortalecer uma educação do campo, mas que quando chega na sala de aula e que encontra um educador que deveria, né, fortalecer isso nele, distancia, né? E aí a fala do discente aqui coloca isso muito bem. Todo mundo muito perdido, porque os professores também estão muito distantes. Então, quando eu olho um trabalho como o da professora, que se propôs a investigar onde estavam as falhas, né, ou como ela poderia construir uma formação pedagógica e refletir sua própria ação pedagógica dentro daquilo que ela se propôs, que foi ser uma professora de educação do campo, eu fico maravilhada. Sim, é um projeto são projetos de pesquisa. Eu quero continuar investigando a licenciatura em educação do campo, área que eu sou apaixonada, apesar de não ter sido fruto, né? Eu quero até fazer o curso para poder dizer eu sou da licenciatura em educação do campo, mas são projetos, né, que eu fico assim, que a gente pode... Quem dera que em todas as realidades, com o curso de licenciatura em educação do campo, os professores que se propõem a ensinar também tivessem essa reflexão e quisessem construir. A gente fala que o educador do campo ele tem que respeitar o agricultor, mas nós, professores, não respeitamos os nossos alunos da educação do campo ao não iniciar esse debate, essa construção. E aí a minha pergunta fica para vocês em como... É uma pergunta complicada, acho que não sei se tem uma resposta. Em como fazer, né, com que a prática dos formadores de educadores ela se concretize apesar do distanciamento desses educadores. Como fazer? Isso vai da gestão, isso vai dos alunos chamarem para a luta? Como vocês pensam que esses professores formadores podem se aliar mesmo ao movimento de educação do campo, apesar de não terem contato, como eu me sensibilizei quando a turma chegou na minha instituição e eu fui avaliar e estudar e me aproximar? Essa é a questão, mas não sei se tem resposta. Obrigada. A próxima. Boa tarde, boa noite a todos. Vou convidar vocês para ficar de pé e dar um grito decente da educação do campo, né? Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade. Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade. Obrigado. Gente, eu sou o Beto.
sou educador, professor da licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral. Estou muito feliz de estar aqui, de poder estar nesse coletivo que vem discutindo há muito tempo, romper, né, formas de fazer educação aí que nos colocam onde não deviam nos colocar. Algumas questões aqui para provocar o debate, né? Quando a gente fala das raízes, nós vamos ter que olhar na nossa caminhada histórica de como a gente chegou aqui. Como a fala da companheira, eu estive lá, eu lutei, né? Olhar para o primeiro Enera, olhar naquele documento e ver o que dizia lá. Porque hoje tem dentro das licenciaturas de Educação do Campo muita gente que não quer que funcione a licenciatura de Educação do Campo, né? Então, é isso, esse embate, como a professora falou ali na mesa, internamente acontece diariamente. E se a gente não fizer um movimento de autocrítica, que o nosso companheiro disse aqui, e que se revela num processo de produção coletiva, nós não vamos avançar. E a licenciatura de Educação do Campo, ela também só tem sentido de existir por causa das escolas do campo, dos sujeitos do campo, da educação e dos estudantes, que são vocês que estão aqui. Então é mais do que justo e legítimo você vir aqui e dizer, vamos olhar para o processo, vamos construir diferente. No próximo, quem sabe, a gente vai ter mais as escolas junto construindo, mas é um movimento que a gente vai ampliando a cada passo, né? Mas para parabenizar a sua fala aqui. Outra coisa que eu gostaria de colocar para refletir é romper com a lógica capitalista de produção do conhecimento, de ciência. A gente pode olhar um pouquinho para os nossos camaradas russos, que esse ano fez 100 anos da Revolução Russa, Shulgin, Pistrak, Krupskaya, que já indicavam para nós que é necessário fazer outra forma de ciência, outra forma de compreender o conhecimento. Aqui a gente olha para o Paulo Freire, o estudo da professora Nelly e outros companheiros, e o professor Luiz Carlos de Freitas também, que faz debate, a pedagogia histórico-crítica, entre outras formas que a gente não conhece. Então a gente tem que buscar isso, estudar, se debruçar e apresentar essas práticas, como a professora disse. Eu acredito que a gente não precisa ficar inventando demais. Tem muita produção acumulada que parece distante, mas a gente vai ter que trazer e dialogar com aquela concretude que às vezes parece distante de nós de alguma forma. Outra coisa também, se eu digo para nós educadores, né, para nós professores da universidade, ser formado por disciplina explica, mas não justifica a nossa imobilidade docente, de não correr atrás, de não construir, de não dialogar com outras possibilidades. Porque não é o primeiro seminário que eu ouço, nós fomos formados por disciplina e tal. Vamos parar com isso, né? Senão a gente vai fazer da área do conhecimento que nós fizemos com a disciplina, formar umas caixinhas um pouquinho maior, que cabe um pouquinho mais de gente, mas a prática vai ser a mesma coisa. E aí que eu entro numa questão que é mais provocativa talvez. Como que nós, a educação do campo, vamos construir unidade numa compreensão de área do conhecimento, de enfrentamento ao discurso dos governos e dos empresários sobre a área do conhecimento. Hoje a Faculdade SESI tem curso por área do conhecimento em São Paulo, né? O debate da Base Nacional Curricular é por área do conhecimento. Então muitas vezes nas universidades nós somos taxados por aqueles que levam a bandeira do próprio governo, por fazer um curso por área do conhecimento. Então como que nós vamos pensar e discutir uma área do conhecimento que vá romper com essa lógica que o governo se apropria também de trabalhar por área do conhecimento? O novo ensino médio está aí. E aí como nós vamos fazer esse debate? Então a gente tem que se aprofundar para a gente não reproduzir o discurso inovador, né? A novidade, de repente a gente está sendo carimbado por algo que a gente não deseja de forma alguma. Para fechar, de verdade mesmo, né? Refletir os estudos, né, e a concepção de ciência, de produção do conhecimento, aquela ideia da gente olhar para os fenômenos culturais, sociais, históricos, como que a gente parte para se apropriar do conhecimento olhando para o fenômeno. Porque organizar por disciplina ou por área do conhecimento é uma forma de organizar o conhecimento, mas isso nos interessa, mas o que nos interessa mais é nos apropriar desses fenômenos articulados com a realidade, de forma a compreender e intervir nele, como já dizia Marx. Então, como que nós vamos fazer essa ideia de olhar para os fenômenos, né? O verbete que a professora Mônica Molina escreve na licenciatura em Educação do Campo ajuda bastante isso. A escola, o fato de ela estar organizada por disciplina, ela não nos impede de pensar o conhecimento no seu fenômeno. E eu vejo que essa é uma grande lacuna que nós temos enquanto docentes, de olhar para os fenômenos
olhos e dizer: a nossa vida é totalidade. Por que nós estamos querendo pensar ela fragmentada? São mais provocações para o professor, para o pessoal. Novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, já. Bom, é um prazer, pessoal, estar aqui, né, nesse evento importantíssimo para a gente, que é da educação do campo, especialmente com experiências maravilhosas de pessoas que têm, né, essa vivência e que até mesmo já construíram esse projeto que hoje a gente está aqui integrando. Dentro dessa discussão aqui de currículo pedagógico, né, essa formação aqui que vocês acabaram de fazer, que aí o Franzé também deu a colaboração dele, eu queria falar um pouco sobre a questão também, principalmente levando ao campus de Teresina, né, que é o central da Patrônio Portela, que é Teresina. Eu sou aluno da educação do campo, né, eu sou o Wendel Aguiar, sou aluno da educação do campo da ciência da natureza. E aí, como a gente sabe, né, levando em consideração a dificuldade que a gente tem de chegar nesse curso, né, falando da questão da questão mesmo da vivência, né, do campo, e aí chegando na universidade, né, quando a gente encontra, né, o curso de educação do campo, né, de um jeito que a gente pensa, e aí de repente você chega e encontra o curso de uma forma que você de repente não se identifica, né? Não se identifica no sentido de não dizer que você não sabia que a área que você ia chegar e ia encontrar, mas como os professores colocam esse curso pra gente. E aí a gente vai lembrar, trazendo aqui os professores de ciência da natureza, que aí o exemplo seu como professor de ciência da natureza é um exemplo que a gente sabe que adoraria ser seguido, né? Porque você falar da disciplina pedagógica é uma coisa no curso de educação do campo, mas você falar da disciplina de ciência da natureza, que eu no caso participo, né? E aí não posso falar dos outros, que aí vocês têm a vivência de vocês, mas trazendo para essa realidade nossa lá, a gente vê, por exemplo, uma falta de conhecimento, né, no método da pedagogia da alternância, para começar, dos professores de ciência da natureza, né? Inclusive, a gente já viu comentários que eles falam: não, eu fiz o concurso e passei, eu não tenho nada a ver, eu estou dando minha aula. A gente já viu comentário, o professor chega lá, tem tantos filhos, ele chega: olha, infelizmente eu vou dar só tantos filhos, porque o curso de vocês não dá para dar o resto. E aí, pô, quer dizer que esse curso, ele foi feito para dar os assuntos por metade? Né? Não foi. Ou seja, o conhecimento, né, e o aperfeiçoamento da pedagogia da alternância nessas áreas, ele está muito escasso ainda nesse sentido, né? Porque a gente sabe que precisa trabalhar a questão do currículo, né? Existem problemas no currículo dentro da universidade, que a gente já ficou sabendo, por exemplo, a disciplina de evolução foi colocada nos últimos períodos, né? A disciplina que vai ser no primeiro, mas lá para o último. Então eles reclamam bastante disso, só que aí reflete na gente. E a gente, como é que faz? O que está faltando? Né? Então a gente está aqui hoje para falar também sobre esse problema que acontece, né, nesse sentido, né, nessa vivência que a gente tem lá. E obrigado aí pela... Era só um comentário que eu queria fazer para ali mesmo, mas... Eu vou responder. Não, na verdade, o que eu gostaria de comentar é assim, eu acho que tem vários aspectos, né, pertinentes, interessantes. Eu acho que as falas, na realidade, não nos trouxeram perguntas, já nos trouxeram indicativos, respostas, sabe? Então, acho que é isso. Né? A provocação do Beto no final é o que ele já tinha respondido no início. Né? As afirmações que você faz. E, assim, o que eu gostaria de reafirmar aqui, né? Primeiro, que o que eu estou trazendo aqui do ponto de vista de uma experiência, ela não é individual minha,
tá? Eu estou compartilhando algo que foi coletivo, né? Coletivo de um grupo de professores que atuam nas licenciaturas em Educação do Campo das 4 instituições que eu citei, né? Então, ele é um processo, de fato, coletivo também, né? Eu acho que isso é importante, não é a Nélia aqui que veio falar de um lugar que é eu, né? Então, acho que isso é fundamental. E uma outra questão que eu gostaria de também chamar a atenção, de fato, a escola que temos não é a que queremos. Essa frase estava num texto lá na década de 80, que sou velhinha. Eu usei essa frase num texto de uma professora lá de Porto Alegre, na época da PUC, né, para falar de currículo. A escola que temos não é a escola que queremos. E se a escola que queremos, ela não está, somos nós que queremos uma escola diferente que temos que fazer, né? Agora, de fato, no espaço, né, são 600 docentes que vêm dos mais diversos lugares e, na sua grande maioria, não sei se isso a gente já tem, né, Mônica, do ponto de vista de formação e trajetória desses docentes, há uma grande dificuldade, um distanciamento, sim, das questões que envolvem a educação do campo. Agora, uma coisa é ter um distanciamento disso, e outra é, eu tenho um distanciamento, mas eu me disponho a conhecer, né? Só que a gente vai ter, gente, eu não me iludo, né? A gente sempre vai ter, nos mais diferentes grupos, pessoas que não querem se aproximar. E o que a gente não pode é deixar nos nossos cursos que os que não querem se aproximar, não querem construir essa escola que queremos, né, essa educação que queremos, eles permaneçam e vençam. Essa luta é uma luta interna, sim. Do ponto de vista que você perguntava, tem resposta, é formativo. Só que assim, por mais espaço, isso é um espaço formativo. Eu me constituí como docente na educação do campo nesses diferentes espaços que eu tive a oportunidade de participar, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar nessa luta, é uma luta sim, a gente vai ter problemas. O colega falava agora dos colegas de ciência da natureza, sabe? Se o debate é colocar evolução no início ou ensinar sobre taxonomia no final, não é só isso. Não é só isso. É como é que isso, se é isso, esses conhecimentos, como é que eles estão a serviço de fato de uma educação do campo que queremos. Então, acho que é isso, me disponho, né? A gente vai ficar aí o resto da semana, tá conversando em outros espaços, né? Essa experiência, ela está relatada, né, pelos vários colegas, inclusive de trabalhos que foram realizados em escolas que estavam organizadas, né, disciplinarmente, aonde foi realizado os TCC, os trabalhos dos alunos que participaram dessa especialização, inclusive do Pará, né? Tem 3 relatos de estudantes, né, do Pará, tem do Mato Grosso, como é que eles organizaram nas suas escolas, né, de fato fizeram acontecer um trabalho que se aproximava a essa realidade a qual a escola estava inserida. São experiências que a gente precisa, sim, né, eu acho que compartilhar, criar espaços de diálogo que são fundamentais, que a gente permaneça, né? Acho que a Mônica falava isso, o quanto a gente precisa, do ponto de vista das nossas instituições, estabelecer esses diálogos, que aliás eu combinei que o ano que vem eu vou lá no UFPR, viu? Fazer uma vivência, como é que eu chamei lá? Enfim, uma formação lá, e eu estou propondo a conviver com os colegas um tempo para a gente fazer essas trocas que a gente precisa estar aprendendo sempre. Tá bom? Agradeço. Bom, só avisando que a mística amanhã é por conta da Unifespa, às 8 horas da manhã, às 14 é por conta do Tocantins, e no dia 7, pela manhã, o Piauí, que é o responsável. Bom, agora nós vamos falar alguma coisa para os professores. Então, certo, pessoal. Então, boa noite. Então, foi muito bom aqui os debates de hoje, as discussões acerca da educação do campo, em que se resume em autonomia do camponês.
porque o sistema que está aí, ele fragiliza o camponês, fragiliza o trabalhador. E a educação do campo, ela procura dar esta autonomia, desde a terra, as sementes, né? E o saber, o conhecimento, para que venha a buscar políticas públicas para a comunidade, para a localidade, e a promoção de culturas, né, para que o próprio ser do camponês ele venha a desenvolver sua própria cultura e não caia assim nas circunstâncias aí da mídia cultural, né? Então, diante disso, né, venha trazer aqui as lembranças aqui para os palestrantes, né? Obrigado, professora. Obrigado aqui o rapaz que veio lá do Piauí para Isso aí. Pois a professora aqui também presentear. Não, tá beleza. Corrigindo aqui, a mística das 8 horas tem a contribuição da Unifespa e da UFPA. É responsabilidade das duas, às 8 horas, ok? Obrigada. Gente, encerrando essa boa noite, né? Nós vamos ter a apresentação cultural do Boizinho Pingo de Ouro, do assentamento São Domingos, de Nina Rodrigues, que vai se apresentar agora, né? Então a gente pede que as pessoas também fiquem para apreciar a apresentação dos meninos do assentamento São Domingos, tá bom?